Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé tem dois lados, irmãos. E eu quero pensar um pouquinho sobre um desses lados. O primeiro lado é sempre o lado mais buscado, vivenciado, e onde as pessoas se apegam mais, que é o lado positivo da fé. Porque ele diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, normalmente as pessoas usam a palavra fé para pensar em coisas que esperam. Então, a fé é para ser salvo, e é bíblico, né? A fé é para conseguir um emprego, a fé é para resolver um problema, a fé para passar num vestibular, a fé é para crescer na graça, a fé é para ler um texto e entender. Então, existe esse lado da fé que é sempre pensando em algo que ela vai nos trazer como benefício. E esse é um lado que, a bem da verdade, a maioria das pessoas, quando pensam em fé, pensam por esse lado. Mas esse não é o lado que identifica o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é muito mais identificado pelo outro lado. Porque ganhar na vida, todo mundo quer. O que as pessoas não querem é perder por causa da fé. E aí a segunda parte do versículo, quando ele diz, e a fé é a prova das coisas que você não vê. Então você vai viver para Deus, você vai servir a Deus, você vai amar a Deus, você vai fazer a vontade de Deus, você vai obedecer à vontade de Deus, você vai cumprir o mandamento de Deus, você vai obedecer os caminhos de Deus e de repente você não vai ver nenhuma bênção de Deus vivendo pela fé, e ainda assim ter que continuar confiando em Deus, e ainda assim ter que continuar sendo crente, mas você não vai ver. E é aí que o crente é provado na sua verdadeira fé, a fé que é depositada em Deus, que confia em Deus, mesmo quando tem que se perder por causa de Deus. E aí eu entro no texto principal do capítulo 11, versículo 23, então. E nós temos um personagem ali que perdeu pela fé para viver para Deus toda a sua vida. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Note agora, pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, irmãos. E por quê? Nós vamos pensar nisso, e olhar por esse lado. Como eu já mencionei no início, é este lado da fé que nós precisamos ter bastante vivo no nosso coração, na nossa memória, na nossa mente, que é uma fé que vai prevalecer especialmente nos dias finais. Pois você sabe que está escrito, que nos últimos dias o amor vai se esfriar de quase todos. Também está escrito, e dito pelo próprio Filho de Deus, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. E olha, não é a fé que vai ganhar muito ali não, é a fé que as pessoas terão que perder, e se necessário até a própria vida, por causa de Cristo. É esse tipo de fé que o Senhor está mencionando para a gente. Então, nós olhamos aqui e vemos a fé de Moisés, não é? Moisés, um servo de Deus, Moisés, um homem de Deus, encontrado por Deus, transformado por Deus, lapidado por Deus, não é? Um homem que foi preparado para ser um rei, mas que abriu mão por causa do rei Jesus, por causa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Hoje muitas pessoas não querem abrir mão de nada por causa de Cristo. Qualquer sacrifício parece muito sacrifício.
hábitos, vícios, amizades, tipos de música, vestimenta, lugares que frequentam, lazer dominical, não é? E muitas dessas pessoas se esquecem de que para nos salvar, será que somos cristãos? Pois provavelmente ele é um cristianismo sem o Cristo crucificado. Se a nossa fé, se o nosso viver para seguir a Cristo não nos custa nada, não nos custa algum desgaste, não nos custa alguma vergonha, não nos custa alguma situação em que temos que abrir mão até de se defender. Eu estava fazendo um aconselhamento sexta-feira passada para um adolescente, um rapaz que teve uns problemas na escola e estava aconselhando como pastor a pedido da responsável. E aí, depois de ouvi-lo por um tempo, ele falou assim: pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Se mexer comigo, vai levar. E eu sei capoeira. E eu disse assim para ele, um rapaz de 15 anos. Eu falei assim: seu cristianismo não te ensinou a perder por Cristo? Seu cristianismo não te ensinou a sofrer o dano? Seu cristianismo não te ensinou que nesse mundo nós somos peregrinos e forasteiros e que por causa do nome de Jesus, às vezes nós temos que ser humilhados, às vezes temos que sofrer mesmo, e às vezes uma perseguição, às vezes temos que engolir uma palavra seco por causa do nome do Senhor, porque quando levantamos nosso braço de carne e revidamos, estamos dizendo que nós somos os juízes e não Deus. Seu cristianismo não te ensinou. Irmãos, o verdadeiro cristianismo é visto na pessoa de Jesus, que sofreu o dano, que sofreu por causa do pecado, que sofreu por causa do nosso pecado. Sofreu. É impossível seguir a Cristo sem perder. O caminho que o leva ao céu, meus irmãos, tem cruz, tem uma cruz. A fé bíblica é a fé que talvez você tenha que perder para continuar no caminho do Senhor. Olhe Moisés, olhe o segundo lado da fé. É a prova das coisas que não se veem. Eu posso não estar vendo nenhum futuro neste mundo, mas pela fé eu sou crente em Jesus. Pela fé eu sei que Ele está no controle. Pela fé talvez eu vou ter que perder, mas eu vou continuar andando com o Senhor. Olhemos rapidamente para a vida de Moisés. Primeiro, Moisés teve que perder a posição social elevada por causa do Senhor. O versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés sendo grande, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, quer dizer, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele tomou uma firme decisão: não quero essa coroa aí não, eu não quero essa vestimenta aí não, eu não quero o trono do Egito, não quero isso aí não, pode ficar para você isso aí. Escolheu, a Bíblia diz, está aqui, está registrado, antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Irmãos, por causa de um pouquinho de tempo, tem tanto cristão abrindo mão da sua fé, abrindo mão da sua vida com Deus, abrindo mão das suas convicções, abrindo mão do seu amor pelo Senhor, por um pouquinho de tempo, por causa de um prazer momentâneo, entregando a gente. Mas não foi assim com Moisés. O Egito na época de Moisés era uma potência, irmãos. Não é o que é hoje não, hoje está em frangalhos, né? Está em trapos. Está mesmo. Na época, eles haviam aprendido a conviver com as altas e baixas do rio Nilo e aproveitá-las. Eles plantavam, eles colhiam, eles possuíam técnicas de extração de minério, sistemas de irrigação, produção agrícola, sistemas práticos e eficazes de medicina. Também desenvolveram bons navios e um sistema de matemática e engenharia eficazes, tanto que até hoje os engenheiros, está ali um ali sentado no banco ali, ó, que pode me desmentir se eu estiver mentindo. Como é que aqueles caras conseguiram construir aquelas pirâmides há 3, 4 mil anos atrás, sem estrutura interna como nós temos hoje, e elas permanecem hoje do jeito que são? Engenharia fantástica, né? Investigada até hoje. Maravilhas lá do Egito. Além disso, construíram palácios, templos, obeliscos. Nos dias de Moisés, o Egito era o centro cultural. Ia para o Egito. Hoje vamos para os Estados Unidos. Antes ia para o Egito. E Moisés não era qualquer um. Sendo filho da filha de Faraó, herdaria o trono
só por ser filho da mulher, herdaria o trono e seria soberano sobre tudo. Ele estava no topo da pirâmide, era conhecido, era importante, era destacado, era inteligente, era treinado, era invejado pelos pobres mortais, tinha tudo que os jovens adultos hoje desejam e jamais conseguirão. Cada edição do Big Brother que eu não assisto, mas a gente vê isso. Ele se expõe ao ridículo, irmãos, ao ridículo, à vergonha, ao vexame. Sabe para quê? Para ganhar 500 mil reais, R$1 milhão. Para depois descobrir que R$1 milhão não faz ninguém feliz. Que é um prazer desse tamanho assim, ó. Se fizesse, seu Ronaldinho Gaúcho não estaria preso no Paraguai por causa de contrabando, sei lá, falsificação, sendo o milionário que é. Mas por que está lá? Porque dinheiro, meus irmãos, pode comprar coisas, mas jamais vai comprar a paz com Deus, jamais vai comprar a felicidade, jamais vai comprar uma vida digna. Aí o cara rico se enfia numa, quer ter poder, quer ter isso, quer ter aquilo. Moisés tinha tudo isso, ele chegou lá, fama, poder, tudo sob os seus pés. Mas quando ele teve um encontro com Deus, diz a Escritura, que ele abriu mão de tudo. Pode ficar com esse reino de vocês, com esse trono de vocês, com essa coroa de vocês aí. Eu tenho um reino melhor, eu tenho um reino maior, eu tenho um Deus mais poderoso, eu tenho um lugar muito mais maravilhoso. Via o invisível, mas ele perdeu. Sabe, gente, ser pobre e ficar rico é a coisa, né, que não faz ninguém sofrer. Mas o cara ser rico e ficar pobre, aí o negócio pega, hein? Hã? Não é? Você mora numa casa que tem 10, 12 quartos, meia cozinha, meio banheiro, Hã? E omelete. Você pensa que é fácil? Por que tem neguinho aí que quando a bolsa de valores cai, o cara sobe no prédio e pula? O cara não quer ficar pobre. O cara sabe o que é ter dinheiro, o que é ter espaço, o que é ter... E depois não ter mais. Moisés, irmãos, via o invisível. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E nos ajude a ver o invisível. Que a gente pare de ficar cobiçando as coisas desse mundo aqui. Que vão ficar tudo aí. Que um vírusinho, não é? Que surgiu lá no interior da China. Olha o estrago que está causando, meu Deus do céu. E as pessoas estão apegadas. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. E nos ajude a ver o invisível. Segundo, Moisés, ele desprezou os tesouros do Egito por causa do Senhor. Veja o versículo 26. Olhe lá. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa celestial, ele está falando. Atos 7:22, um cristão chamado Estevão disse: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. O que Estevão quis dizer foi o seguinte: no Egito, Moisés por 40 anos recebeu a melhor educação da época. No Egito, Moisés se destacou, despontou e deu certo. Tinha tudo para enriquecer mais e mais. O Egito era rico na época de Moisés, hoje não. Moisés tinha tudo para ser mais e mais, mas por amor a Cristo, abriu mão, desprezou os tesouros do Egito, para estar com o povo de Deus. Ele colocou Deus e seu reino na frente de todas as outras coisas. Moisés desprezou aquilo que passa, tendo em vista aquilo que permanece. Ele não sacrificou o permanente no altar do imediato. E quantas vezes nós mesmos fazemos, né, gente? Vamos falar sério? Quantas vezes nós mesmos fazemos? Sacrificamos o que é permanente no altar do imediato. Não é? A gente troca as coisas de Deus, troca as coisas do reino, troca por coisas que a gente, sabe, se desgasta aqui nesse mundo. Quantas pessoas que muitas vezes vão à igreja só depois de colocarem todas as outras coisas na frente. Por isso alguns cultos, como os de oração especialmente, eu fico tão, né? Hoje, graças a Deus, depois de alguns anos, nossa igreja tem tido uma estabilidade na quarta-feira, temos sempre aí 50, 60 pessoas, poderíamos ter 200 pessoas, né? Mas Deus tem abençoado, tem melhorado. Mas quantos estão em casa assistindo o quê?
Bom, agora tem novela evangélica. Né? Não tem? Como é que chama a novela evangélica? Como é que chama da Record? Eu sei que você sabe. Em frente à TV, vendo o Rico e o Lázaro. Tem emoções no Rico e o Lázaro, né? Aqui não, tem um pastor careca falando. Então é melhor ficar em casa, né? Vendo uma TVzinha, comendo uma pipoca, tomando isso, né? Trocando o permanente no altar do imediato. Irmãos, nós estamos já careca de saber, né? Usar mais uma vez. Que a bênção de Deus, que só vão cair no culto. Não vão cair em frente à TV, não vão. Vão cair no culto. É no culto que Deus vai restaurar, que Deus vai trabalhar a vida, restaurar, animar, dar uma direção para um trabalho. O culto é dele. Eu estou lendo Levíticos esses dias, irmãos, e às vezes eu paro assim e fico pensando, meu Deus do céu, que coisa esplendorosa que Deus fazia. Deus dizia assim, olha, se você pegar num animal, um réptil morto, você vai ficar 7 dias isolado, para não contaminar ninguém, porque aquilo ali, naquela época, era imundo. Eu sou santo, você vai ficar recluso. E Deus não brincava, irmãos. Em compensação, em outros momentos, Deus dizia assim, o culto é santo e você vai estar no culto santo. Moisés abriu mão por causa disso, do Senhor. Em último lugar, Moisés abriu mão e disse não ter medo da ira do faraó. Versículo 27, ele diz aí, ó, olha lá. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Celebrou a paz. No último encontro com Moisés e Arão, suas últimas palavras foram, saia da minha presença, tratem de não aparecer aqui nunca mais, porque se eu ouvir vocês, vocês vão morrer. O bicho era bravo. Imagine se um general de um exército falasse o mesmo para mim e para você. Qualquer pessoa normal ficaria preocupada, com medo. Moisés ficou firme. Como vendo o invisível, e decidiu encarar, mesmo quando o faraó enviou um exército para persegui-lo. Qual é o segredo de Moisés? A fé que perde. A fé que perde. A fé que perde. A fé que ganha, todo mundo quer. Mas a fé que perde. A fé que abre mão de si para si em prol de Deus e do seu reino. Meus irmãos, não alcançamos a verdadeira fé até que sejamos capazes de abrir mão de tudo por causa de Cristo. Ele tem que ser o primeiro, sempre o primeiro, sempre o primeiro. Pela fé recusou, pela fé saiu, pela fé celebrou, pela fé atravessou o mar. Ele creu, confiou, enxergou, ouviu, sentiu e pela fé obedeceu. A fé nos capacita a enxergar a realidade espiritual à nossa volta. E Moisés enxergou. Como é que nós sabemos disso? Veja o verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Esta fé abriu-lhe o entendimento para ver duas coisas aí. Que os prazeres do pecado passam, mas os prazeres, né? Ele preferiu o banquete divino do que o algodão doce do diabo. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Segundo, esta santa fé, e já é a aplicação final, o ajudou a considerar duas coisas. Curtir as riquezas do Egito nesta vida, lhe custaria curtir a miséria na eternidade. Ou sofrer com o povo de Deus nesta vida e receber os galardões e riquezas que o Senhor lhe daria. Moisés contemplava uma recompensa maior do que tesouros que o Egito pode dar, irmãos. As pessoas que vão às pirâmides hoje, realmente veem que é uma coisa assim, bem impressionante, né? Mas quando entram dentro delas, estão caindo aos pedaços, irmãos. Há Tutankhamon lá, o Tutankhamon, não é? Aquela grande que tem aquela cara lá, está sem nariz. Está caindo aos pedaços. Imagina se o Moisés tivesse escolhido os prazeres do Egito. Estava no inferno e vendo a pirâmide se desfazer. Hoje ele está no céu, vendo Jesus construir as mansões celestiais, onde nós vamos habitar. O que vale mais, gente? O que vale mais? E finalmente essa fé lhe abriu os olhos para ele ver a Deus por trás de Faraó. Ó, Faraó não tem última palavra não, filho. Tem não?
E diz o versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. O invisível aqui é tanto uma referência àquilo que não se enxerga mesmo, quanto o invisível. Hã? Você não vê, mas o invisível está sempre por perto. Sempre. Ele viu o invisível. Para os egípcios, para a TV, o cantor, o jogador. Os egípcios criam no faraó, Moisés cria em Deus. Os judeus creram na palavra de Deus através de Moisés e viram o livramento. Moisés foi um vencedor por Cristo, porque fixava seus olhos no invisível. Ele viu o Deus invisível. E é isso que nós precisamos ver, irmãos. E aí eu quero terminar com outro versículo, aliás com dois, de Hebreus 12, 1 e 2. Olhe lá. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando firmemente, para quem, irmãos? Jesus. O que ele é? Pronto. Ele é o autor e é o consumador da fé. Vamos escolher hoje. Será que nós vamos ter uma vida pautada só na fé que quer ganhar? Essa é a fé que a maioria das pessoas querem. Mas e a fé que está disposta a perder? Abrir mão por coisas melhores e maiores. Querido, é esta fé que vai fazer você um crente diferente. Seja esse crente em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio da tua palavra. Senhor Deus, ajude-nos a entender como Moisés realmente, que o mais importante é o que os nossos olhos não veem. Que o mundo invisível, no momento, é real. Que o Deus invisível que a gente enxerga nesse mundo, isso passa. Isso a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Mas o Senhor Jesus nos ensinou muito bem. Ajunte os tesouros, não nesses, mas no reino invisível. Porque lá nada disso pode afetar aquilo que você ajuntou. Então vamos fazer isso, irmãos. Oh Deus, nos ajude. Nos ajude a enxergar o invisível. Nos ajude a alimentar esta fé verdadeira, disposta a viver contigo mesmo que se perca. A viver para o Senhor mesmo que a gente seja tirado neste mundo ou deste mundo, ou que tire o mundo de nós alguma coisa. Ajude-nos, Senhor, a cada dia termos um temor tão grande do Senhor, que andemos longe do perigo da sedução, do perigo, ó Deus, das propostas sedutoras de Satanás através desse mundo. Nos dê uma firmeza real, nos dê uma fé real, nos dê uma vida real com o Senhor. Livre-nos do pecado de nós mesmos e grude o nosso coração no teu coração. Em nome de Jesus. Abençoe cada família aqui e despeça-nos em paz.